E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista começa muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que misteriosamente um dia uma fenda espacial abriu sobre a Terra. Logo após isso, bestas ferozes de outra dimensão começaram a aparecer, e com isso a humanidade começou uma luta para sobreviver. No entanto, a energia dimensional também estimulou o talento dos humanos, e por causa disso um pequeno número de pessoas começaram a despertar talentos, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Ye Tian, um jovem que perdeu seus pais, e estava vivendo junto com sua irmã, e para piorar as coisas, quando ele desperta, seu talento é de nível baixíssimo, e por causa disso sua vida estaria arruinada para sempre, onde ele queria ter força suficiente para proteger sua irmã no futuro, e como ele não queria preocupar sua irmã, ele acaba mentindo para ela falando que conseguiu um talento muito bom. Porém logo após isso um painel aparece na sua frente com o nome da sua irmã e seus status, e quando ele toca nela aparece que seus talentos podem ser copiados, e com isso aparece outra tela, perguntando se ele vai querer copiar os talentos dela. Como ele não sabia o que iria acontecer com sua irmã, ele não aceita e sai para a cidade para encontrar um talento poderoso para copiar. Após perceber o quão forte é sua habilidade de copiar os talentos dos outros, ele agora está decidido que vai ser o guerreiro mais forte desse mundo. Com isso, Ye Tian vai trilhar um novo caminho com esse seu novo poder. Ele vai usá-lo para ficar muito mais forte para que possa derrotar poderosos inimigos, e com isso ser capaz de proteger sua irmã, e ele não terá piedade de ninguém que tentar machucar quem é importante para ele. Nesse próximo mangá a história inicia em um continente do mundo mágico, um lugar onde apenas os fortes são respeitados, onde, se você tem o status de um nobre, você possui o poder absoluto. Nesse continente, existe 3 mestres supremos e 4 mestres sagrados. São pessoas que têm status supremos, onde os 4 mais poderosos criaram 4 escolas, e com isso seus discípulos estavam por todas as partes, enquanto os 3 mestres supremos não se importavam com o mundo. Ninguém conseguia abalar seus status, e as regras desse mundo estavam sob o controle de suas mãos. Porém as regras antigas eventualmente serão quebradas por uma pessoa, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Liu Feng, que em sua infância era discriminado pelas outras crianças, pois ele era um órfão que ainda acreditava em cultivação, e até em sua adolescência ninguém ainda gostava dele. Com isso ele se isolou na internet, pois era o único lugar onde ele tinha amigos. Porém ele era considerado um lixo perdedor pelos outros à sua volta. Porém após morrer com a explosão de um computador, ele acaba sendo mandado para outro mundo, mas ele acaba caindo em cima do filhote de um poderoso monstro. Com isso é rapidamente atacado. Como ele não tem nada de conhecimento de batalhas, ele acreditava que ia morrer nesse lugar, mas assim que ele ia levar um ataque, uma mensagem aparece sobre uma técnica que ele tinha aprendido quando era uma criança. Com isso ele ganha um poder de se movimentar muito rápido. Porém mesmo tendo fugido do monstro, ele logo se encontra com outro, e quando ele estava fugindo ele acaba se esbarrando em uma garota, e para salvá-la ele é bastante ferido, mas por sorte o avô da menina aparece e salva eles. Após alguns dias nesse novo mundo ele começa a entender como funciona, onde as técnicas que ele tinha aprendido que não valiam nada agora todas estão funcionando nesse mundo, e agora ele está decidido que vai continuar a cultivar seu poder para que não seja mais um lixo, e com isso ele vai iniciar um novo caminho em busca de poder nesse mundo da espada e da magia, onde apenas os fortes são respeitados. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um continente conhecido como Grande Dragão. Neste continente existe 9 pessoas muito conhecidas cujos nomes todos sabem. Eles são conhecidos como deuses. Dentro desse continente cada deus possui um reino onde ele é soberano, sendo amado e respeitado por todos. E entre os 9 deuses tinha o protagonista, conhecido como Jingo, deus da reencarnação, aquele que estava acima de todos os outros, respeitado por todos incluindo pelos outros 8 deuses. Como ele era muito mais poderoso que todos, com medo do seu enorme poder, 7 dos deuses começaram a conspirar contra ele para matá-lo, e após vários ataques contínuos dos 7 deuses, Jing acabou ficando encurralado e sendo morto. Porém uma coisa errada aconteceu: seu ciclo de reencarnação não aconteceu, e por causa disso ele acabou vindo para em outro corpo, e para piorar esse novo corpo é muito fraco, e logo após isso algumas das memórias do antigo dono do corpo vêm à sua mente, onde ele agora é um jovem que é apenas membro de um clã pequeno em um canto do continente do dragão, mas agora ele jura que vai
vai esmagar todos aqueles deuses que traiu ele até virar em cinza, sem dar chance para conseguirem reencarnar. Após alguns eventos, o seu avô, o artista marcial mais forte da sua família, acaba sendo atraído para fora. Com isso, outra família manda vários artistas marciais para atacar eles, já que estavam vulneráveis. E como ele estava nesse novo corpo, agora ele tem uma nova família, e mesmo estando neste corpo fraco, com todo o seu conhecimento do Deus da reencarnação, ele é capaz de lutar e derrotar seus inimigos. E agora, Jingo, mais forte entre os deuses, vai trilhar um novo caminho nas sombras em busca de recuperar seu poder completamente para que possa se vingar de todos os deuses que traiu ele no seu passado. Nesse próximo mangá, a história inicia em um mundo onde ocorreu um apocalipse que destruiu tudo, e 3 dias após esses eventos, uma nevasca cobriu o mundo inteiro e monstros começaram a surgir por todos os lados, e com isso a Terra se tornou um jogo onde os humanos se tornaram os mais fracos na cadeia alimentar. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Kong, que está há 3 anos sobrevivendo nesse mundo. Porém, um dia, enquanto estava pegando suprimentos, ele acaba sendo cercado por monstros, mas por sorte ele tinha domado um monstro no começo do apocalipse que ajuda bastante ele nas batalhas, e como os monstros da área em que ele estava eram de classe baixa, não seria um problema, mas eles acabam se deparando com uma quantidade muito grande de monstros, e a única escolha que resta é apenas fugir, e durante a fuga seu cachorro acaba se sacrificando para que ele consiga fugir. Mas o que Kong não esperava era que um poderoso monstro aparecesse e acaba matando ele. Porém, para sua surpresa, esse não foi o seu fim. Por causa de uma carta misteriosa, ele acaba renascendo no passado um pouco antes do susto iniciar, e rapidamente ele sai para encontrar as cartas de tarot douradas, e quando ele pega uma mensagem, aparece falando que após um usuário renascer após sua morte, uma das cartas será usada como efeito e desaparecerá permanentemente. Com isso, o número de reencarnações é limitado. Como na sua vida passada ele demorou para encontrar essas cartas, ele não conseguiu descobrir sobre seus segredos, mas agora, com todo o seu conhecimento, ele vai descobrir tudo sobre essas cartas, e com isso conseguir ficar mais forte para que possa sobreviver ao apocalipse e também ajudar as pessoas que eram importantes para ele. Por fim, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que um dia vários monstros começaram a aparecer misteriosamente por todos os lados, e rapidamente o índice de crime aumentou, e poucos anos depois o governo entra em colapso, e com isso todos ficam apavorados. Mas diante de todo o caos, o primeiro herói aparece, o protagonista, conhecido como Zero, e rapidamente ele começou a derrotar as forças do mal um por um. E não só isso, ele também começou a massacrar todos os monstros, e divulgou várias informações dos monstros e criminosos como a última esperança da humanidade, e logo ele ficou conhecido como líder da revolução humana. E por causa disso, pouco tempo depois, novos heróis começaram a aparecer, e logo o grupo já estava bastante grande, e com isso o número de crimes diminuíram e os monstros também foram reduzidos, e cada vez mais o número de heróis aumentava. Mas aquele que liderou a humanidade, conhecido como Zero, desapareceu sem deixar rastros, e 5 anos depois, enquanto estava fazendo um filme sobre ele, ele retorna, mas apenas como uma pessoa normal, onde seu nome é Lin Jian, e quando ele era um jovem estudante, ele se fantasiava, e com isso seu nome era Zero, o salvador da humanidade. E o motivo do seu desaparecimento foi que ele passou dessa fase de criança a herói da sua vida e apenas ficou vivendo em casa como um adulto normal. Enquanto estava ajudando sua irmã a encontrar um emprego, ele acaba se deparando com uma luta de herói e vilão falsa, onde os heróis apenas queriam ganhar fama e subir seus ranks, mas o vilão acabou ficando fora de controle e começou a massacrar os heróis facilmente. E é durante essa batalha que Lin Jian mostra sua incrível força, derrotando o vilão com apenas um ataque. Mesmo ele tendo desistido de ser um herói após alguns eventos, ele acaba retornando para essa vida novamente, e aquele conhecido como Zero, o primeiro herói mais poderoso, está de volta na luta contra os vilões e monstros.